Boa noite, pessoal. Vou falar as diferenças entre os açaís da Amazônia, que são os que rendem polpa, né? Porque tem outras espécies, mas eu não vou falar ainda nesse vídeo. O Euterpe precatória e o Euterpe oleracea. São as duas espécies da Amazônia. Um pertence à Amazônia Ocidental e o outro pertence à Amazônia Oriental. Vou falar do Euterpe oleracea, né? Que é o açaí que predomina na Amazônia Oriental e tem como origem no Pará, na região do estuário amazônico, que é aquela região antes de chegar o rio Amazonas no mar, né? E essa região, ela tem bastante variabilidade genética nessa espécie de açaí, e ele foi a primeira espécie que surgiu na escala evolutiva, foi o primeiro, ele é o mais antigo de todos os açaís, provavelmente por estudos de arqueobotânica que foram encontrados em sítios arqueológicos, né? Porque foram estudados em várias regiões da Amazônia, em sítios arqueológicos. E datou os citólitos de açaí, provavelmente nessa região, os mais antigos encontrados, porque tem muitos arqueólogos que estudaram vários sítios arqueológicos, né, na Amazônia. E esse açaí do Pará, ele tem um comportamento completamente diferente do açaí do Amazonas. Ele é mais precoce, todas as variedades, principalmente a nova cultivar, né, que é o BRS Paidé. E ele também tem um caroço menor, assim como o chumbinho. Então ele rende mais em polpa por causa disso. Essa espécie de açaí, como eu falei, ele tem comportamento diferente. Ele dá no verão, entre agosto e dezembro. É o pico da safra que ocorre nessa época do ano. E ele, ele dá mais em sol pleno, né? Ele é plantado mais em sol pleno na região do Pará. E pode ser qualquer outro lugar também, né? Ele tem um comportamento diferente. Provavelmente por causa do mar, né? Que lá no Pará, essa região, ela tem um mar. Então acho que deve influenciar alguma coisa que diferencia um pouco no clima. Por isso que ele dá provavelmente no verão. Eu acredito que tem a ver com isso. E a variedade tem da cor, né? Do caroço, ele pode ter a cor verde ou a cor roxa. O verde eles chamam de branco para diferenciar da cor roxa. Essa cor branca, provavelmente, eles dizem que é uma anomalia genética ou uma alteração genética que acontece. Ninguém sabe explicar o porquê, mas pode ser uma variação do roxo que, por algum motivo, ele muda a cor e fica branco. Ele fica com menos antocianina, né? Então ele vai mudando a cor dele. Ele tem a maior variabilidade de todas as espécies de açaí. E como eu falei, ele é mais precoce, ele pode dar o ano todo, né? Tem áreas que tem irrigação, ele pode dar o ano todo. Mas na região de extrativismo, na região assim que é nativo mesmo, sem adubação, sem irrigação, ele dá só no verão. Principalmente o pico da safra, ele pode dar fora dessa época também, mas a qualidade não é tanto como no pico da safra mesmo, que a gente chama da época da safra, né? Que é de agosto a dezembro, que é no verão amazônico. Ele, ele tem uns cachos menores comparado com o açaí do Amazonas. Ele rende menos em polpa por questão do tamanho do caroço, como eu falei. Porque o açaí do Amazonas ele dá um caroço maior. Mas ele produz bastante, ele é mais precoce. E todas as variedades perfilham. É uma característica dessa palmeira. Só quando acontece alguma falha genética por algum motivo, aí pode dar pé único, mas é muito raro isso. Mas todas as variedades dele perfilham. E já o açaí do Amazonas, que é o Amazonas o açaí do Amazonas, ele é da Amazônia Ocidental, ele predomina nessa região, porque é o centro de origem dele. Como eu falei, a Amazônia Ocidental, quais são os estados da Amazônia Ocidental? O Amazonas, o
Rondônia, o Acre e Roraima. São os 4 estados que pertencem à Amazônia Ocidental. E o centro de origem dele é esse centro, né? A Amazônia Ocidental e a Amazônia Central. É o centro de origem dessa variedade e espécies de açaí. O centro da variedade precatória, né? O nome é variedade precatória e a espécie é o terra precatória. Ele dá os cachos maiores, porém ele leva mais tempo para crescer. Ele tem um crescimento mais lento da palmeira, principalmente porque no verão chove menos, então isso compromete mais ainda o metabolismo da planta. Eu não sei se alguém estudou aqui sobre biologia celular molecular, mas quem estudou, eu estudei vários livros, né, principalmente do Bruce Albert, dele é um livro voltado para ciências biológicas e para saúde. Então, quem é da área de saúde biológica estuda por esse livro. Então, eu aprendi muita coisa nesse livro. Também no livro de microbiologia do Brock e do Tortora, que foi um dos livros que eu usei na minha universidade quando eu fazia as áreas de biológica e fiz também área de saúde. Então, eu aprendi muito sobre a questão de metabolismo celular, tanto de planta como de animais e de pessoas mesmo. Nesse livro, ele fala sobre a questão do metabolismo, porque a água, ela, quando estuda bioquímica também, a gente aprende um pouco também sobre isso. A água, ela é super importante para manter a homeostase e o metabolismo celular. E para trocar os íons, né, de substâncias, porque a planta ela precisa de macronutrientes e micronutrientes, assim como nós. Ela precisa dessa questão aí. As plantas, então, com o açaí não é diferente. Ele precisa também, como eu falei, ele tem mais afinidade com água. E principalmente o açaí do Amazonas, que ele é mais exigente com água. Ele leva mais tempo para aquecer, porém, ele não tem muita informação, tanto no Amazonas, acho que nos outros estados também, se vocês forem pesquisar, não tem muita informação. Só em Anuri, o senhor José Maria, que me passou essas informações, que eu entrei em contato com ele, e ele disse que lá, por ele irrigar no verão, porque no Amazonas só precisa irrigar no verão, que é a época mais seca do ano. E ele aduba também, ele cuida, entendeu? E ele planta em sol pleno também. E lá ele já começa a produzir com 3 a 4 anos o pé de açaí do Amazonas, né? Que é o terpe precatório. Só nessa localidade que eu sei que é Nuri fica do lado de Codajás, né? Bem na região da Amazônia Central também, bem no centro do Amazonas, do estado do Amazonas, né? E nessa região eles conseguem produzir já com 3, 4 anos. Mas é só nesse lugar, porque nos outros lugares, como não tem adubação, irrigação, ele é muito extrativista. E quando é plantado na terra firme, eles não irrigam e não adubam. Porque aqui no Amazonas é muito caro o adubo. Para você montar o sistema de irrigação também sai caro, então você tem que gastar muito. Acho que mais do que os outros estados, deve ser bem mais caro todo o material, porque para cá sempre é mais longe, então tudo é mais caro. E lá ele consegue produzir, mas em Codajás, com 5, 6, 7, 8 anos, começa a produzir. Mas como eu falei, não é irrigado, não é adubado, não tem... Às vezes que eles fazem adubação orgânica, mas nem sempre. Então, é um açaí que aqui no Amazonas é muito extrativista ainda, as pessoas não adubam, não irrigam. É a maioria das culturas, então tem muita planta, muita fruta que a gente não tem muito conhecimento de certas coisas, né? As informações mesmo sobre a planta, né? O tempo de propagação e o tempo que começa a produzir. Desde plantada, né? A semente até dar, né? Então, aqui no Amazonas nós temos isso. E o açaí do Amazonas, ele dá o cacho de 10, 20, 30 quilos. Ele dá um cacho maior. Em Codajás, ele pode dar de 5 cachos por ano. Pode dar de 40 quilos lá no
Senhor Zacarias, numa comunidade de Murituba lá, ele dá 5 caixas de 40 quilos, ou seja, 200 quilos por pé. Isso com aquela, eu acho que é Háquila, se não me engano. Ou é Raf, acho que é Háquila. Que é a parte que segura os caroços, que pesou 5 quilos. Ou seja, sobra, no entanto, 175 quilos por pé de planta por ano. Isso porque não tem adubação e irrigação. Mas se você verem o vídeo do senhor Frigo, vocês vão ver que lá no Pará a variedade Açu consegue produzir de 7 a 10 caixas por ano, mas o peso médio dos caixas são de 9,8 quilos da variedade Açu, né? Mas é porque eles têm a origem com cacho menor, né? Agora, em Cordajás, ele sempre pode chegar a 40 quilos da variedade Açu. Mas tem outras variedades também que pesam bastante também o cacho. Porque o açaí lá no Cordajás tem muita variabilidade genética. Então, tem outras localidades também no Amazonas que também tem esse peso. Mas é poucos lugares, não é todos os lugares. Isso é super interessante, porque ele dá o cacho maior. Se vocês observarem também o cacho do açaí do Amazonas, ele é mais cheio. Ele tem mais inflorescências também. É uma característica dessa planta. Ele dá o cacho maior. Ele é mais cheinho, ainda mais se tiver a abelha assim, ferrão, ele carrega mesmo. E tiver uma boa adubação, né, uma irrigação no verão, ele pode dar o ano todo. Porque lá no Pará, o senhor Frigo, ele conseguiu fazer isso. Ele planta tanto açaí do Pará quanto açaí do Amazonas, que é o terra precatória da variedade Açu. Então, se vocês quiserem a longo prazo, o açaí do Amazonas, ele dá no inverno, ou seja, dependendo da localidade, novembro, dezembro, janeiro, assim, janeiro, fevereiro. Mas geralmente é em março até junho, julho, no máximo, que ele pode dar. Isso na área de baixio, né? Na área de terra firme, ele pode dar de agosto até novembro, ou outubro, por aí. Dependendo da localidade, sempre a localidade. Porque a água que vai influenciar sempre na produção dos frutos, né? Então, se não faltar água, ele pode dar o ano todo, porque eu tenho essa informação lá do senhor José Maria de Anuri, que ele me passou essa informação, porque lá ele irriga e aduba. Ele irriga só no verão, então lá ele produz o ano todo o açaí. Mas o pico de produção é na chuva, né? Porque quanto mais água, melhor para a planta.